Boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo. Cumprimentando, em primeiro lugar, todas as autoridades que estão assistindo a nossa live. Cumprimentar aqui a secretária de Educação, na qual vai ser uma das palestrantes, a articuladora do selo Unicef, doutora Lucy Glauba, que também é uma palestrante, a assistente social Edilene Mendes, técnica da gestão, que também vai ser uma palestrante, a doutora Hélida Castro, psicóloga do NAS, não? Que está aqui também, que vai ser uma palestrante. Então, hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Como surgiu esse dia? A data de 18 de maio foi escolhida em memória do caso Araceli. Araceli foi um crime que chocou o país na época. Araceli Crespo era uma menina de apenas 8 anos de idade que foi violada e violentada, assassinada em Vitória, Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973. Este crime, apesar de hediondo, ainda segue impune. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituída oficialmente no país através da Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. Normalmente, nesta data, são realizadas diversas atividades, seja nas escolas e demais espaços sociais, como, por exemplo, palestras e oficinas temáticas sobre a prevenção contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, 2020, 2021, nós não tivemos o poder de fazer nas escolas, como a gente fazia todos os anos. Foi através de live, esse ano novamente por conta da pandemia. Mas estamos aqui na luta para combater e dar visibilidade à população e fortalecer as políticas públicas da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, nós temos como palestrantes o conselheiro tutelar, o Elton Souza, que vai falar da prevenção e combate e os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Conselho Tutelar. Boa tarde, Wellington, e fique à vontade, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, dona pastora, presidente do CMDCA. Boa tarde a todos aqui, os outros palestrantes. Quero dar boa tarde também às escolas que nesse momento estão nos assistindo a essa live. E dizer que para mim é uma honra estar aqui representando o colegiado do Conselho Tutelar do município de Itatira, no qual tem os membros, o Léo, que é o Leonardo, o Eduardo, a Alcineia, a Regina e o Anderson, que esse colegiado que a gente atua dentro do nosso município. Então, assim, dona pastora, em relação ao nosso município, a gente é uma gestão nova, a gente está atuando há 1 ano e 5 meses, e na nossa gestão, em relação a esse assunto, que é a exploração e o abuso sexual, a demanda, graças a Deus, nesse período não tem sido tão alarmante. Sendo assim, também a gente sabe que os casos existem, mas por conta do medo da população, ou mesmo da vítima, que tem seus direitos violados, não denunciam, certo? Então, a gente pede, em forma de prevenção, que se alguém perceber alguma
algum tipo de violação ou tentativa de violação contra criança e adolescente, que denuncie, né? Denuncie para o Disque 100, procure o Conselho Tutelar, né? Para que a gente possa estar ajudando no sentido de dar um conforto, dar um apoio à vítima, né? A gente trabalha baseado em lei, né, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, no qual no seu artigo 3, ele fala que a criança e o adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral e de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei, por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, assim, como Conselho Tutelar, né, a gente vem desenvolvendo um trabalho dentro do município. Hoje estamos aqui tratando o dia específico, no dia 18, mas durante os outros dias, durante a semana, durante os outros meses, a gente sim reforça também essa questão, né? Vem alertando as famílias, alertando as pessoas que vêm ter a sede do Conselho Tutelar, para que possam estar, né, percebendo alguma atitude diferente no comportamento da criança, do adolescente, né? Muitas vezes, por medo, eles não falam, né? Então, é importante que todos, como sociedade, escola, como todos em geral, né, se atentem para essa situação, tá certo? Então, tenho aqui, dona pastora, um verso, né, que foi direcionado ao Conselho Tutelar de Itatira, por o nosso amigo Arlando Marques, né, que é da comunidade de São Gerardo, Madalena, que ele nos enviou, que diz: é dever de cada um denunciar todo mal, conforme descreve a nossa Constituição Federal. Proteger corretamente criança e adolescente de abuso sexual. O bem-estar social exige nossa atenção, dando às crianças de hoje mais cuidado e atenção. Toda forma de assistência, sem traumas, sem violência, com o futuro da nação. O caminho é a prevenção, em defesa pela vida. Criança e adolescente com proteção garantida. A escola fazendo parte, com saber, cultura e arte, sociedade envolvida. Pois o ponto de partida é cada um se importar. A qualquer tipo de abuso, devemos denunciar, perceber, ficar atento, levando ao conhecimento do Conselho Tutelar. Se a criança demonstrar aparência depressiva, em casa ou na escola, não ser participativa, chorando ou se maldizendo, ela pode estar sofrendo com relação abusiva. Deixe que a criança viva a sua infância. Proteger nosso futuro é preservar o presente. Proteção é um direito. Tenhamos todo o respeito por criança e adolescente. Então, dona pastora, eu quero aqui agradecer, né, o Arlando Marques, que fez aqui esse verso direcionado, tá certo? E voltando aqui só um pouquinho em relação, quando a gente fala na questão de denunciar, né? Tem o Conselho Tutelar, que tem, muitas vezes as pessoas não denunciam por medo de ser identificado, né? O Conselho Tutelar trabalha com sigilo, né? Tem a questão do Disque 100, que é um órgão que ele direciona, é um número que ele direciona direto ao órgão competente, né, a denúncia. Então, a gente pede que a cada um do município que esteja nos assistindo, que se tem alguém da família ou alguém próximo, que você tem conhecimento, que procure para que a gente possa estar, né, como Conselho Tutelar, dando todo um apoio, né, requisitando o psicólogo. E assim, na questão também, tem a polícia, né? O Conselho Tutelar, como garantidor de direitos, né? Ele trabalha nessa parte da prevenção, da orientação, mas também quando o direito é violado, dona pastora,
né, é questão já de delegacia, né? O conhecimento do Conselho Tutelar sobre o fato é importante para quê? Para que possa dar o apoio, né, na questão do psicólogo, né, tá encaminhando para um órgão que dê ali todo um amparo, né, para que aquela criança, aquele adolescente não possa carregar o trauma para o resto da vida. Então, acredito que a gente tem, sim, como conselho, feito nosso papel. Então, a gente espera que a sociedade, que o município, né, que todos em geral, faça também sua parte e denuncie, né, para que a gente possa estar ajudando a nossa sociedade e as nossas crianças e adolescentes, que são o futuro do município, né, no qual o futuro começa pela criança e pelo adolescente, né? Se a gente tiver uma sociedade com crianças e adolescentes traumatizados, perturbados, então geralmente a gente não irá ter um futuro decente para uma sociedade. Então, deixo aqui meu muito obrigado, tá certo? Outras pessoas vão palestrar, não quero tomar muito tempo. Agradeço aqui pelo espaço, viu? E tamo junto e boa tarde a todos. Conselheiro Elton, o que é que você deixaria à população de Itatira, uma frase? Bom, a frase que eu deixo para o município de Itatira, né, que denuncie, né, denuncie todo tipo de violência. E hoje a gente está tratando do assunto específico, né, que é a questão do abuso sexual, mas a gente pede que denuncie questão de violência física, né, ou psicológica, que a gente possa estar tendo conhecimento para a gente dar uma assistência à família e à criança ou adolescente que está tendo seu direito violado. Então, é só agradecer aqui o Conselho Tutelar, certo? Pelo belíssimo trabalho que eles vêm fazendo no município de Itatira. E, aproveitando o ensejo, agradecer o prefeito, o ex-prefeito Antônio Almi, que foi quem criou a lei em 2003 e que a gente está dando continuidade aos trabalhos. Agradecer também o prefeito Zé Edival, né, que não mede esforço também nas políticas da criança e do adolescente, na qual o Conselho Tutelar, o Conselho do CMDCA e todas as secretarias vêm desenvolvendo o seu trabalho. Obrigado, Hélito. E agora nós vamos convidar a doutora Lucy Glauba, articuladora do selo Unicef, que é uma das pessoas também que tem trabalhado, tem lutado no fortalecimento dessa política que é tão importante nas pastas da Secretaria do município. Boa tarde, doutora Lucy Glauba, fica à vontade. Boa tarde, pastora. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores, né, que está participando desse momento assim, muito importante. Como a professora pastora já bem falou sobre a questão da importância do dia 18, né, e nós vamos aqui falar um pouquinho, qual nós fomos convidados, agradecemos o convite, né. Estamos atualmente atuando como articuladora municipal do selo Unicef e vamos falar um pouquinho sobre a legislação, né, as garantias da proteção contra o abuso e a exploração sexual. Todas as crianças, elas já nascem com seus direitos, né? A partir do momento da concepção, do nascituro, eles já têm seus direitos garantidos, né? E tudo isso, né, está registrado e documentado através de quê? Através das leis. Então, essa legislação é que define o que cada pessoa, né, deve fazer para garantir os direitos e fazer com que esses direitos sejam respeitados, porque as leis, elas existem, elas estão para o cumprimento, mas o que se precisa é fazer com que realmente essas leis elas sejam respeitadas e cumpridas. Essa é a nossa preocupação, esse é o trabalho, né, é o cumprimento realmente dessa legislação, né. A lei ela é muito clara quando ela diz que toda criança ela tem os mesmos direitos dos adultos
e que deve ter uma atenção especial na família. Tanto quanto os adultos, ela é importante quanto a qualquer membro da família, né? E também da sociedade, pois ela precisa crescer num ambiente saudável, né, de forma segura, e ela precisa, né, também se sentir feliz naquele ambiente, naquele espaço. O governo, ele é muito importante para que a gente possa garantir que essas políticas públicas, que elas chegam até essas crianças, até a sociedade, para que possa atender esses anseios dessas crianças e desses adolescentes, né? E até mesmo, né, os programas, as políticas, né, onde a escola, o ambiente social, ou seja, onde ela convive, todas as pessoas elas podem observar como que está sendo o desenvolvimento e o crescer dessa criança. Até mesmo outras crianças, elas podem perceber como que a outra está. Aquela criança, por que ela está diferente? Por que ela vive chorando? Por que ela não constrói amizades? Por que ela tem receios? Por que ela está com ansiedade? Por que ela não está bem na escola? Então, é um conjunto de fatores e de pessoas, a sociedade em si pode sim estar observando e verificando essas alterações, essas mudanças nos comportamentos das nossas crianças e adolescentes. Eu queria só assim, mostrar aqui a definição e a diferença onde tem, né, que a lei garante a proteção contra o abuso e a exploração sexual. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho da diferença, né, do que seria o abuso e do que seria a exploração sexual. O abuso sexual, ele pode acontecer dentro de casa, né, intrafamiliar, e também fora, extrafamiliar, né, e dentro do núcleo familiar. Né, ele pode se expressar de diversas maneiras, envolvendo, né, ou não, com contato físico. Esse é o abuso sexual. A exploração sexual, ela é uma manifestação já de onde tem a promessa de paga, né? Já tem comercialização, ela tem dinheiro por trás. Alguém está aliciando, né? Está dando alguma promessa de paga de algum dinheiro para que aquela criança seja abusada. Então, a partir daí, quando tem, mediante promessa de pagamento, já passa a ser uma exploração. Selecionamos aqui alguns artigos, né, das 3 importantes leis, onde vai garantir esses direitos das crianças e dos adolescentes. Que o principal é a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como bem já frisou aqui o nosso conselheiro, né, o Etim, e também o Código Penal, né. A Constituição Federal, ela tem no artigo 227, é muito claro quando tem, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, assim, esse artigo 227, ele é muito amplo, né? Cada item, né? Quando se fala aqui do direito da vida, se nós fôssemos decorrer sobre o direito da vida, nós tínhamos uma tarde. Se fôssemos falar aqui do direito à saúde, tínhamos outra tarde. Sobre a discriminação, sobre a alimentação, sobre a educação, sobre o lazer. Então, é um artigo que embasa todos os direitos do ser humano que compõe a dignidade humana. No ECA, né, no principal, nós temos o artigo 5º, quando ele diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né, que punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, né, como no artigo 240, muito claro quando diz
que produzir, reproduzir, dirigir fotografia, filmar ou registrar por qualquer outro meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, a pena é de 4 anos a 8 anos e multa. Então, atualmente, né, com as novas tecnologias, isso tem sido assim, muito latente e muito visível, essa questão da divulgação, né, de reproduzir de fotografias, né, da questão de pessoas estarem expondo crianças e adolescentes nas redes sociais. Outros usam para fazer chantagem, ficam, né, entre eles trocando, solicitando que mande nudes, e a partir daí passa a denegrir, a cobrar, né, e a denegrir e a expor, né, porque quando eles passam, que colocam no grupo, vai para vários grupos e aí já está sem controle, não tem mais quem consiga parar, né? Então, isso é um dano assim, muito grande, é irreparável para essa criança e esse adolescente. Então, quem incorrer nesse artigo é pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, né? E também ainda é aumentada de 1/3 essa multa se o agente comete no exercício do seu trabalho, né? Digamos que seja, no caso, uma pessoa pública, uma pessoa ao qual ela tem acesso, digamos, um professor, uma pessoa que tenha conhecimento, que seja aproximado, que seja parente. Então, tudo isso, uma pessoa que tem acesso fácil àquela pessoa, que tenha sempre um domínio e que tenha um contato mais aproximado. Então, aumenta-se a pena ainda de 1/3. Temos também o artigo 241, que fala também que se você vender nessas fotografias ou vídeo ou registro de alguma cena que contenha cenas de sexo ou pornografia envolvendo criança e adolescente, também tem pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, né? Temos também o artigo 241b, que é adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo, outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. É reclusão de 1 ano a 4, né? E multa também está enquadrado. E, assim, para ser mais objetivo, eu vou estar passando para vocês, no caso de uma situação de abuso sexual de crianças e adolescentes sem o contato físico, que essa violência não necessariamente eu tenho que ter o contato, né? Mas se eu colocar a vítima em contato com materiais pornográficos, né, que seja revistas, filmes ou sites, né, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 241d, já diz: aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ele praticar ato libidinoso, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? A pena de reclusão, meu povo, é realmente pena para ficar, não é só detido, é recluso realmente. Deixar a vítima presenciar relações sexuais ou atos libidinosos, né? Um exemplo, se um agente alguém está se masturbando em frente a uma criança e um adolescente, um exemplo, né? Que é de um ato libidinoso, no caso. Essa pena é a reclusão de 2 a 4 anos, então ela é bastante aumentada. O crime de estupro de vulnerável, né, que é ter conjunção carnal, que é realmente a prática do ato, né, do ato sexual, ou atos libidinosos, né, com menor de 14 anos, que essa já é uma atualização da lei de 2008, né, que tem exatamente essa idade que foi acrescentada, que antes era até 12, e passou a ser 14 anos. Então, ter conjunção carnal, então, ter relação sexual
com uma criança, um adolescente, até 14 anos, ele é considerado estupro de vulnerável. E a pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Ou também, tanto faz ter a questão da conjunção carnal, que é o ato da relação sexual, ou o ato libidinoso, que são também, é o quê? É o passar a mão nas crianças, né? Seja alguns locais, nos seios, nas nádegas. Isso aí também é ato libidinoso, que é praticamente a mesma pena, vai incorrer a mesma pena de quem teve o ato sexual praticamente efetivado, né? Simulação de relação sexual interfemoral, beijos eróticos e penetração de dedos e o ato do próprio sexo, seja anal ou oral, todos eles estão considerados estupro de vulnerável, né? Pena, só repetindo, reclusão de 8 a 15 anos. Então, professora, assim, resumindo, seria as penalidades e os crimes cometidos, né, mais comuns que a gente elencou, que é exatamente esses casos da exposição de vídeos, fotografias, que atualmente é um dos mais evidenciados, e também o caso do estupro de vulnerável, né, que essa idade mínima passou a ser agora para 14 anos. Então, resumindo, seria isso. E, assim, material se tem suficiente, porque é uma demanda muito grande, são vários artigos, são várias orientações e direitos que estão tanto no ECA, como no Código Penal, como também na própria Constituição. Então, o que se precisa realmente é que a gente possa estar implementando políticas públicas e que a gente possa estar trabalhando nas escolas, nos grupos, para que a gente possa estar alertando as nossas crianças, os nossos adolescentes. E, infelizmente, a maioria desses casos, né, em 70% dessas situações, elas ocorrem no seio da família. É lamentável, mas, infelizmente, isso ocorre na família. E, por conta disso, ocorre a omissão, ocorre o medo da criança falar, a família não quer se envolver, e também incorre em crime a pessoa também que se omite, né? Geralmente, às vezes, a mãe sabe que está ocorrendo a violência ou o abuso sexual no seio da família e não toma nenhuma atitude. Então, essa pessoa também ela está cometendo o crime, né? Então, que a gente possa estar orientando, alertando, que as nossas crianças, nossos adolescentes se sintam fortalecidos, que busquem ajuda e que a gente possa estar propiciando políticas para que a gente possa estar dando esse suporte, né? Eu tenho certeza que com as outras falas, os outros colegas vão estar falando aqui, com certeza irão acrescentar quais essas políticas e o que a gente pode também estar contribuindo. Desde já, o Conselho do CMDCA agradece, doutora Lucilauba, pela sua participação. É uma pessoa que também vem no município há muito tempo, desde 2000. Ela vem em 2001, vem trabalhando também, reforçando, foi secretária de Educação, no qual importou políticas públicas também da criança e do adolescente. Já trabalhamos por vários anos, né? 4 anos é que a gente ganhou o selo Unicef. Já ganhamos por 4 edições. Na 4ª edição, que nós já tivemos a premiação do selo Unicef. E é assim, aqui as políticas públicas, a intersetorialidade do município com as secretarias e que tudo dá certo. A gente tem que fortalecer, sim, doutora Lucilauba, a gente tem que fortalecer. Ainda fica muito a desejar, porque as pessoas têm medo de denunciar, como bem você falou, mas fica aí os canais abertos para que as pessoas tenham coragem e façam a denúncia. E já deixo fazer as considerações finais e muito obrigada. Dizer, pastora, que em 2003 foi onde tudo começou, com a implantação, né? Foi feito um projeto de lei, onde foi criado o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente,
A partir daí foi instituído também a criação de um conselho tutelar, que nós também não tínhamos no município. Então, todas essas ações são as políticas exatamente que estão sendo, ao longo desses anos, sendo desenvolvidas, implementadas, para dar esse apoio e para que a gente possa dar essa garantia, possa dar essa seguridade às nossas crianças, aos nossos adolescentes, e dar esse apoio. E, assim, a família é fundamental, a sociedade, todos nós, enquanto governantes e não governantes, nós temos também por obrigação, nós não podemos ser omissos, né? Nós temos que procurar ajudar e procurar garantir que essa criança ela cresça de forma saudável e feliz dentro da sua família e na sociedade. Muito obrigada, estamos à disposição. Só gratidão. Agora vamos chamar a Edilene Mendes. Ela é assistente social, é técnica da gestão da Secretaria de Assistência Social, que vai falar sobre as políticas públicas, as ações desenvolvidas dentro da Secretaria de Assistência Social, programas e projetos voltados para a criança e o adolescente. Boa tarde, Edilene. Eu já agradeço ter vindo, aceitado o nosso convite, e estamos aqui com você para que você fale aí das ações desenvolvidas na Secretaria de Assistência Social. Boa tarde, Maria Pastora, presidenta do CMDCA, né, que vem fazendo esse trabalho com tanta garra, com tanta coragem, né, com tanta força que a senhora tem. Boa tarde a todos os nossos internautas que nos acompanham, né, nesse dia histórico, né, 18 de maio, em que a gente faz essa campanha da luta, do enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, é uma violência que ainda acontece não só no nosso município, mas no nosso país, né? Infelizmente, nossas crianças estão expostas a esse tipo de violência que é cruel, que é agressiva, que eu considero como uma das mais agressivas na vida de uma criança, porque deixa marcas, sequelas, né, para o resto da vida. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça ou continue acontecendo, né, muitas vezes debaixo dos nossos olhos. A gente estava vendo aqui a pesquisa, aliás, nessa cartilha, né, saiu essa pesquisa, são dados reais, que a cada 3 ou 4 meninas, né, uma é explorada sexualmente, né, abusada sexualmente. Gente, isso é um dado, assim, triste e preocupante, né? Isso acontece mais com as meninas, né? Quando esse dado vai para os meninos, ele já fica um pouco, né? A cada 6 a 10 meninos que são abusados, né? Esse dado fica maior, né, para os meninos, mas esse dado é mais preocupante com as meninas. Realmente são as meninas que são mais abusadas. E como eu estava falando, é um crime hediondo, né? É um crime severo, agressivo, que a gente não pode permitir. Enquanto família, enquanto sociedade, enquanto poder público, a gente tem que dar as mãos, né, nesse enfrentamento, né, da violência sexual de crianças e adolescentes. Então, falando assim do que a Secretaria de Assistência vem fazendo, né, a nível de município, a gente, o Sistema Único de Assistência Social, né, o SUAS, ele conta com uma rede de proteção social, né, básica e especial. Então, aqui no município também não é diferente. A gente conta com toda essa rede de proteção, a criança e o adolescente, enquanto sujeito de direito, né, que a criança é, prioridade absoluta. É bom que a gente saiba, né, nem todo mundo tem esse conhecimento de que a criança e o adolescente, ele é prioridade absoluta, ele deve estar
como prioridade em todas as políticas públicas dos governos, né, a nível de município, a nível de estado e a nível federal, tá? Como prioridade. Então, quando a gente fala em criança e adolescente, a gente tem que entender que é um sujeito de direito, né? Tinha pessoas perguntando, e os deveres, né? Daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho sobre esses deveres, mas a gente tem que ver a criança e o adolescente como um sujeito de direito, antes de tudo, mais do que deveres, viu? Assim, a criança e o adolescente. Então, não só pela lei, mas nós, enquanto sociedade, enquanto família, temos que garantir que esse direito seja realmente, né, garantido e efetivado, tá? Então, assim, voltando assim, para as políticas públicas, né, da assistência social, né, toda uma rede de proteção. A gente tem a proteção social na assistência, ela pode acontecer, ela acontece basicamente em 2 equipamentos, que é os CRAS e os CREAS, né? No município de Itatira, aqui no nosso município, a gente tem 2 CRAS que trabalham a proteção social básica com crianças e adolescentes e idosos e gestantes, né? Que vai trabalhar a prevenção para o direito não ser violado, né? Então, vai trabalhar essa prevenção, né, de forma individual, né, com os indivíduos e com as famílias também em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem aqui 2 CRAS que trabalham essa questão da prevenção, né, a proteção social a nível de prevenção. A gente trabalha com vários programas, né, dentro dos CRAS, o PAIF, que é um serviço continuado de proteção social a famílias, né, e atendimento às famílias. A gente conta com profissionais de nível superior, qualificados, que estão lá para fazer o atendimento, o acompanhamento quando necessário e o encaminhamento quando for necessário também para outra rede, né, de outras políticas públicas. Então, tem psicólogo, assistente social. Então, isso dentro dos CRAS tem também, a gente trabalha também com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que vai trabalhar a criança e o adolescente com sua família, exatamente para fortalecer os vínculos familiares e comunitários dessa criança, né? Então, é dentro dessa perspectiva de garantir direitos. Aí também a gente trabalha com outros programas, tem o Cartão Mais Infância, né, que é um programa de transferência de renda do governo do estado, do Ceará, que transfere renda mensalmente a mais de 600 famílias. A gente tem em torno de 623 famílias aqui no município de Itatira, que são contempladas mensalmente com o valor de R$100, né, que é transferência de renda para a família que está em situação de vulnerabilidade, que tenha crianças de 0 a 6 anos de idade, né, esteja numa situação de vulnerabilidade para suprir, né, essa deficiência, digamos assim. Tem também o programa Criança Feliz, né, que faz esse acompanhamento desde a gestante, né, tem várias gestantes que são acompanhadas no programa Criança Feliz. A criança também até 3 anos de idade, tem algumas crianças também com deficiência que são acompanhadas no Criança Feliz, né, que é um programa que acompanha a nível de fortalecer o desenvolvimento infantil, né? Ele trabalha o desenvolvimento infantil desde a barriga da mãe, né, para que a criança possa ser desenvolvida num ambiente familiar, para que a própria família saiba como ela vai criar aquele filho, né, dando estímulo, potencializando cada vez mais o desenvolvimento dessa criança, né, na primeira infância ainda. Então, assim, a gente tem também, que são um dos equipamentos da assistência social, são os CREAS. O CREAS, ele vai trabalhar a proteção social especial. O que é isso? É quando o direito de crianças e adolescentes, eles já foram, de pessoas, né, já foram violados.
Quando já o CRAS ele vai trabalhar a prevenção. E o CREAS é quando o direito já foi violado, quando já aconteceu aquela violência, aquele abuso, no caso, né, que a gente está tratando hoje, sobre abuso sexual. Quando já aconteceu, então, a gente tem que ser tratado esses casos no CREAS, né, que vai dar todo o acompanhamento, né, o atendimento, o encaminhamento para onde for devido. Mas aqui, assim, o equipamento do CREAS a gente não tem no município de Itatira. Mas a gente criou, já nessa gestão do seu Zé Dival, né, do prefeito Zé Dival, a gente criou a proteção social especial, que é um setor que vai tratar exatamente sobre essas violações de direito, né? A gente tem uma equipe de psicólogo, de assistente social e de um advogado que faz, inclusive, esses atendimentos jurídicos, né, da parte jurídica, quando o direito já foi violado, né, quando acontece essas questões de violência, de abuso, o que quer que seja, né, outros tipos de negação de direitos, né, quando crianças e adolescentes, e pessoas também, famílias, né, adultos, gestantes, né, todo tipo de pessoas, mulheres, né, a gente também tem muitos casos, né, de violência contra a mulher, mas hoje a gente está falando aqui nesse enfrentamento da violência e o abuso de crianças e adolescentes, né? Então, assim, só reforçar que deve ser uma atitude conjunta, né? Conjunta de todos nós, né? Em garantir a proteção de crianças e adolescentes. Então, assim, é dever meu, seu e de todos nós fazer com que crianças e adolescentes estejam salvos, né, de qualquer tipo de violência, né? Não é só o abuso, né, sexual, não, que é absurdo, mas de todo tipo de violência, de todo tipo de negação de direito. Então, é obrigação nossa, não só porque está na lei, mas é porque é realmente obrigação nossa, enquanto família. A primeira obrigação é da família, depois enquanto comunidade e depois enquanto poder público. Então, nós que estamos aqui hoje nessa live, todas nós somos agentes públicos, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, assim, digamos assim, triplificada, né? Enquanto família, nós temos também as nossas famílias, né? Alguns têm crianças e adolescentes, né, em casa. Enquanto família, enquanto comunidade, enquanto poder público, a gente tem essa obrigação. Mas eu não trabalho na prefeitura, eu não trabalho no setor público, mas mesmo assim, você, enquanto família, é responsabilidade sua também cuidar de nossas crianças e adolescentes. E não é só das minhas, eu vou cuidar das minhas porque são meus filhos, não. Eu tenho que cuidar dos filhos do vizinho, do outro lá que está passando fome, do outro lá que não tem o esporte, o lazer, né, todos esses direitos, até que a Lucy Glauber já falou aqui antes de mim, né, os direitos que são da criança e do adolescente. Então é dever de todos nós garantir com eficácia, com eficiência, com qualidade, né? Então, assim, é um apelo, né, que a gente deixa aqui para cada um de vocês que estão nos assistindo, né, sejam, né, poder público, né, a gente sabe que o pessoal das escolas, né, estão interagindo aí, passando perguntas e tudo, mas que a gente possa, né, contribuir, dar as mãos para que nenhum direito seja violado, né, que crianças e adolescentes, que a gente não pague esse preço, né, da gente ter no futuro, né, pessoas desequilibradas, pessoas que, assim, é um preço muito alto que se paga, né, quando direitos de crianças e adolescentes não são garantidos, tá? Então, assim, mas só um recado final, viu, senhora presidenta, a gente deixa aqui, né, um recado especial, assim, que a gente trata de crianças e adolescentes hoje, não é o futuro, não. Se a gente não tratar hoje, a gente nem vai ter futuro, né? Como é que a gente vai pensar em futuro de crianças e adolescentes? Não, a gente tem que pensar o hoje, tem que cuidar delas hoje que elas estão precisando, né? Que elas precisam de cada um de nós, porque a criança, né? Ela é um sujeito que está em desenvolvimento, Então, assim, muito mais. Então, assim, é a obrigação da família
colocar tudo que a criança deve ser, ela aprende com a família, né? Através do exemplo, né? Dos bons valores, dos limites, de tudo que a família possa dar de bom, né, para seus filhos. E principalmente o amor, né? O amor, ele é quem né, alavanca tudo de bom, é através do amor. Se você tem amor não só pelos seus filhos, pela sua família, mas pelo outro, né, pelo ser, tudo isso é que vai, né, contar que a gente vai ter uma sociedade melhor no futuro, né? E para a gente ter essa sociedade melhor que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, a gente precisa construir o hoje. Quero aqui só agradecer, né, a Edilene Mendes, uma pessoa de grande conhecimento. Fiquei quase 8 anos na secretaria como secretária de assistência social, e a Edilene Mendes foi uma técnica. Eu já agradeço, viu, Edilene, por tudo que eu aprendi com ela, e que sempre se preocupou com as políticas da assistência social, não só, mas a gente sempre focou na política da criança e do adolescente. Ela também já foi presidente do CMDCA por 2 mandatos, não foi? Isso, inclusive a gente quem implantou, né, em 2003, construímos essa lei, essa política da criança e adolescente, ela foi toda construída, tem as mãos, né, de cada um de nós que estamos aqui, e a gente, né, se sente orgulhosa de fazer parte, né, dessa caminhada. Quando a gente implantou em 2003, né, implantamos primeiro, né, a lei e o CMDCA, e aí a gente foi para eleições do Conselho Tutelar, né, e todo esse processo que a gente vem nessa caminhada, né? Então, Edilene, é só agradecer mais uma vez e fique à vontade para fazer algumas considerações finais. Não, só agradecer, né, assim, parabenizar o CMDCA, na qual faço parte também, ainda faço parte, né, como membro do CMDCA, e é sempre muito bom, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, em 2001, que eu comecei a trabalhar aqui, né, em Itatira, no meu município, que a gente faz parte da política pública da criança e do adolescente, nessa luta, né, que é uma luta diária. Ela não é para ser falado hoje e esquecer, não, ela é uma luta diária que a gente tem que estar combatendo, né, esse enfrentamento de violações de direitos, ele tem que acontecer diariamente, né? Nos ambientes onde a gente está, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua, onde a gente está, na comunidade, né? Onde a gente esteja, a gente tem que levantar essa bandeira de garantir direitos, né, das pessoas. E principalmente, né, hoje o foco é a criança e o adolescente, que é um sujeito de direito que a gente precisa estar fortalecendo cada vez mais. Então, muito obrigada, né, pelo convite, muito obrigada, assim, parabenizar, né, essa iniciativa de estar tratando desse assunto, um assunto tão importante, que deve ser discutido, que deve ser trabalhado, né, com a sociedade em geral. Então, parabéns e muito obrigada pelo convite, dizer que a gente está à disposição, né, sempre, seja na secretaria, né, seja no nosso, né, ambiente familiar, onde quer que esteja, a gente está à disposição de toda a comunidade. Eu é que agradeço. Agora eu vou chamar a secretária municipal de educação, a professora Luciana Nunes, que também irá falar das ações desenvolvidas na área da criança e da adolescente, nas políticas públicas da educação. Boa tarde, Luciana, secretária Luciana, né? É um prazer estar aqui com você, aqui perto de nós, né? Com essa intersetorialidade que a gente sempre teve, tanto quando eu fui secretária de assistência social, que a gente sempre teve essa parceria com a saúde, com a educação. E muito obrigada e fica à vontade. Boa tarde, primeiramente, a todos os nossos internautas.
em especial aos nossos queridos estudantes que aqui eu estou acompanhando, juntamente com todos os profissionais da educação que estão nessa live aqui conosco. E a nossa presidente do Conselho da Criança e Adolescente, obrigada também pelo convite. E como bem você falou, todos juntos, né, em prol da nossa criança e do adolescente. Bem, hoje eu lendo também a cartilha que fala sobre esse crime, né, que foi cometido na década de 70, né, na década do meu nascimento, e eu ficava com os meus olhos cheios de lágrimas, imaginando nessa crueldade, né, de um adulto abusar uma criança e até um adolescente. Enfim, esse dia 18 de hoje, ele é um marco para todos nós, inclusive as escolas. Sabemos que dentro das nossas escolas, as nossas crianças, elas são protegidas também, assim como nas suas casas, na família. Então, quero aqui pedir às famílias que também estão nos assistindo, cuide, né, da sua criança, cuide do seu filho, porque muitas vezes o adulto ele não se dá conta, né, dessa irresponsabilidade, desse crime, como bem falou a doutora Lucy Glauba aqui, é um crime irreparável. Eu diria até que seria pena de morte, sabe, minha presidente? Porque criança, onde é criança e idoso, eu sempre digo, quando eu me aposentar, eu vou criar um lar para o idoso e para a criança abandonadas. Eu tenho esse sonho. Então, quem faz isso, né, com criança, maus tratos com o idoso, essa pessoa, ela, infelizmente, ela é repudiada, né, por mim, como cidadã, como professora, e isso não pode acontecer. Eu até gostaria também de falar que as nossas ações, comadre pastora e presidente, elas são inúmeras, né? Elas são inúmeras quando se diz respeito a você unir a escola, né, com a família. É uma parceria muito grande, né, para a gente. E a gente sabe que hoje, nessa campanha, que Itatira também está de mãos dadas, porque essa campanha está acontecendo nacionalmente, e nós estamos aqui também de mãos dadas para cumprir o nosso dever como políticas públicas e também para cobrar, né, os direitos que assistem às nossas crianças e aos adolescentes. Estamos no início de uma gestão, né? Gestão essa que também apoia as políticas que são desenvolvidas dentro das secretarias, especialmente hoje, né, nas escolas. E eu gostaria só de falar um pouco, pastora, que me chamou muita atenção nas minhas pesquisas, desse histórico, né? Esse histórico que foi criado esse dia tão triste, né? Que esse dia ele foi escolhido porque, como você falou, 18 de maio de 1973, né, no estado do Espírito Santo, um crime bárbaro aconteceu com essa criança. Mas aí vem as políticas públicas, né? E a partir do ano de 2000 foi criada aí a lei, né? Lei essa que vem assistindo
assistindo todos os cuidados que deveremos ter como família, como sociedade e como dever público. Temos que ter esse cuidado e oferecer para a nossa criança o melhor. E aí, essas políticas públicas na educação, professora Luciana, quais são as políticas públicas na educação hoje para nossas crianças e adolescentes? A efetivação do direito à educação durante toda a infância, através de políticas públicas articuladas, que são muitas, né? Ela tem por finalidade principal assegurar que a criança tem o direito de estar assistida na escola, tem o direito de aprender. E o que é essa política pública para a educação infantil? É o que eu falei. É a garantia do direito dela estar dentro da instituição. Está inserida na educação. Hoje, nós sabemos que é lei e é obrigatório, previsto na nossa lei maior, que é a Constituição, que a partir de 4 anos de idade, toda criança deve estar na escola, deverá estar estudando. E isso a gente vem trabalhando com as nossas famílias, uma busca ativa que se faz para que essas crianças venham até a escola. E o que são essas políticas públicas? Hoje, dentro das nossas escolas, a gente desenvolve no ensino orientações que venham a defender uma criança de por exemplo, um abuso desse, um crime desse. Muitas vezes a criança chega na escola, o adolescente, sofre esse abuso, está sofrendo essa violência, mas ela se retrai. Então, cabe a nós, quanto à escola, acolher essa criança. Hoje, secretária, uma das nossas grandes preocupações é justamente isso, que as crianças não estão diretamente na escola com os professores. Então, para quem que essa criança vai falar? Porque o professor é o refúgio da criança, que eu sou professora, eu sei que a gente sabe quando a criança está passando por algo, dentro da sala de aula a gente percebe. Então, a preocupação do CMDCA hoje é por conta da pandemia que essas crianças não têm como a quem recorrer. Muitas vezes elas não têm coragem de falar para a mãe, para o pai, para outra pessoa, mas ela tem coragem de falar para a professora. Exatamente isso. É um momento que ela tem de se refugiar. É estar com a escola, é estar com a sua tia, né? A criança, ela costuma chamar o professor como tia. Eu, até hoje, tenho adultos casados que nos chamam como tia. E, para mim, isso é um carinho, uma forma de carinho que eles têm para conosco, é a confiança. Então, quais são, como está hoje na educação de Itatira, né? Quais são as ações que são oferecidas dentro das escolas, dentro da educação do município de Itatira? Nós temos 32 unidades em funcionamento, né, efetivamente. No momento, nós estamos com atendimento remoto, né, com aulas remotas. Como você falou, essa afetividade, né, ela faz falta. Dentre essas 32 unidades escolares, temos 2 creches em tempo integral, onde atendemos basicamente mais de 300 crianças em tempo integral. Além dessas 2 creches que nós temos hoje dentro do nosso município, temos mais 4 centros de ensino. Esses 4 centros de ensino estão distribuídos nos distritos de Cachoeira, Bandeira, Lagoa do Mato e Itatira Sede, que também atende mais, basicamente, quase 900 crianças nesses 4 centros. E nas demais 26 unidades escolares que nós temos
divididas entre a zona rural e a zona urbana, também atendemos crianças e adolescentes, com as suas atividades, com ações esportivas, com ações culturais, orientações de competência emocional, que hoje nós estamos trabalhando muito essa temática, gente. O emocional das famílias, o emocional das crianças. Então, as escolas também se preparam e orientam e cuidam das nossas crianças e adolescentes nessa esfera, né? A esfera do cuidar, esse sentimento de zelar a vida do outro. Também, além de termos, né, as escolas, nós temos atividades efetivas como o esporte. Nossas crianças também desenvolvem as suas atividades esportivas. Nas quadras, onde nós hoje temos 6 quadras cobertas da Prefeitura Municipal de Itatira, ligada à educação. Além das 6 quadras cobertas, temos 2 quadras também cobertas nas escolas do Estado. Temos atividades culturais, né, dentro das nossas escolas. Temos isso quando está, claro, né, em aulas presenciais. Capoeira, nossas crianças desenvolvem música, as nossas crianças desenvolvem no teatro. É tanto que nós, hoje, somos reconhecidos através do programa Peteca nacionalmente. Né? Nós temos aí a escola 13 de Maio como referência na última edição do Peteca, e nós fomos aí premiados. Então, essas atividades são desenvolvidas dentro da escola com as nossas crianças. Desenvolve o teatro, desenvolve a dança, enfim. E além das escolas, minha presidente, a educação também conta como políticas públicas, desenvolvendo em parceria com o governo do Estado, SEDUC, CRED7, o PADIM. Né? Muito importante o PADIM. O PADIM é um programa de apoio e desenvolvimento, né, da criança, apoio aí às famílias. Nós temos aí as padianas, que vêm desenvolvendo excelente trabalho à frente do PADIM, coordenado pela nossa coordenadora, a professora Socorro. Então, esse programa, ele veio no intuito de cuidar, de acompanhar as famílias e as crianças em suas residências, além da escola. Então, além da escola, a criança também, através do PADIM, ela é acompanhada. Ah, professora, são todas? Não, infelizmente nós ainda estamos com poucas famílias, estamos basicamente com 80 famílias acompanhadas pelo esse programa, PADIM, mas se Deus quiser, quem sabe aumentará mais, né? Onélia aí, essa primeira dama guerreira, que vem aí trabalhando muito bem, né? A primeira infância, vem trabalhando aí as políticas para a educação infantil e vem desenvolvendo, e tem mais outro programa novo. Estamos aí com outro programa de assistência à criança e às famílias, que é o Crescer Aprendendo. Muito importante esses programas, porque além da escola, a criança também vai receber o apoio, o monitoramento, a orientação em casa, com essas nossas monitoras desse novo programa, também desenvolvido aí dentro das políticas públicas da educação, o Crescer Aprendendo, que é outro programa ligado ao governo do Estado. Temos também um programa que beneficia muito aos nossos adolescentes, minha presidente, que agora Itatira é um programa a nível estadual, né, da Secretaria do Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte, é o Bolsa Atleta. Tivemos 70 adolescentes contemplados com o Bolsa Atleta. Eles estão no processo agora de abrir suas contas, quer dizer, é um valor que para muitos é pouco, mas para eles, adolescentes, é um valor muito significativo. É um dinheiro que ele tem para comprar o seu material esportivo. Então, é mais um programa que a Secretaria de Educação, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, buscou
E aí as escolas, né, graças a Deus, fizeram as inscrições, que é para o Ceará todo, mas Itatira foi contemplada com 70 crianças para receber essa Bolsa Escola. E, por fim, de programas que também são desenvolvidos dentro da escola, o PSE, Programa Saúde na Escola. Parceria aí forte com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Ministério de Saúde, nesse momento de pandemia, né? A gente vem aí recebendo muitas orientações. E aí são essas, né, as nossas políticas desenvolvidas dentro das nossas escolas, através da Secretaria de Educação, que aqui eu quero fazer um agradecimento mais uma vez a toda a equipe da Secretaria de Educação. Eu sempre digo, professora Luciana, ela não trabalha sozinha, ao lado do professor Janaí. Nós somos uma equipe e estamos aqui para tentar dar e fazer o nosso máximo. Eu sempre falo que nós temos que buscar o 100%. Então, essa equipe, né, junto com todos que faz o governo municipal, da Prefeitura Municipal, aí na pessoa do prefeito Zé Dival, que eu também quero agradecer a ele pelo apoio, né, comadre, que dá a todas essas políticas. Estamos aqui para ajudar. Então, obrigada a toda a minha equipe da Secretaria de Educação, obrigada aos gestores que estão aí assistindo a live, professores, estudantes, famílias, amigos itatirenses e amigas itatirenses. Muito obrigada e vamos nos dar as mãos, porque nós precisamos ensinar a próxima geração de crianças com boas ações, com bons exemplos. E essas ações, esses bons exemplos estão em nós adultos. Estão em nós adultos. Já dizia o filósofo Pitágoras, educai as crianças para que não seja preciso castigá-las quando adultas. Mais ou menos assim. Então, adultos, vamos cuidar das nossas crianças. Então, um grande abraço, obrigada pela oportunidade e se tiver alguma pergunta eu puder responder, estou aqui à disposição. Secretária, agradecendo também alunos, eu percebi aqui na live que tem vários alunos assistindo a live. E também lhe parabenizar, você, essa grande profissional que é, sabe, que a gente vem desde 90, muitos anos. Do agora eu sei, do viu? Agora eu sei. Ela foi minha professora, olha só, gente, a felicidade. Então, hoje, ela, desde 2013, que é secretária de Educação, 2014, né? Com essa grande metodologia que ela tem com a equipe dela, como bem ela falou, A equipe que é uma aguerrida. equipe, como também as políticas que vêm sendo desenvolvidas. Era isso mesmo que eu queria repassar à população de Itatira, ou seja, a população, quem tiver, onde estiver assistindo. Então, fico muito feliz pela sua explanação, pelo seu trabalho desenvolvido no município de Itatira. Muito obrigada. E se tiver algumas considerações, fique à vontade. Bom, eu quero, para finalizar, como nós estamos hoje nesse dia 18 de maio, né, esse dia de combate à violência sexual contra a criança e adolescente, pedir que cada um seja vigilante, seja cuidador, zele pela vida humana, porque uma criança violentada sexualmente, seja praticado ou seja verbalmente, tanto a criança como a adolescente, essas marcas ficam para sempre. Então eu peço aos itatirenses, vamos cuidar do nosso povo, vamos cuidar da nossa gente. Você é gente, eu sou gente, todos nós precisamos ser amados, cuidados e zelados. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde. Agora eu vou chamar a próxima palestrante, que é a psicóloga Elda Castro, que vem representando a Secretaria de Saúde e
o CAPS de Itatira. Então, fique à vontade, boa tarde, fique à vontade para falar das ações e o que nós podemos fazer com as nossas crianças e adolescentes do município de Itatira. Queria agradecer o convite. Eu gostaria de agradecer o convite. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, da presidente do CMDCA, Maria Pastora, para estar aqui nesse momento com vocês, para a gente estar refletindo sobre essa problemática social, que é o abuso sexual, de crianças e adolescentes. E aí, eu vou falar um pouquinho de como acontece o atendimento psicológico a esse público, a crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso sexual, tá? Só que antes, de falar especificamente sobre isso, eu queria trazer algumas reflexões, por que esse abuso ocorre, na sociedade? O que é que faz ocasionar esse tipo de violência contra crianças e adolescentes? Nós temos diversos fatores, e um deles são questões culturais, sociais, econômicas. Se nós pegarmos um histórico de quais são o perfil de crianças que são abusadas sexualmente, infelizmente, os dados recaem maior para aquelas famílias que são de baixa renda, que apresentam vulnerabilidade social. E aí, o quanto é importante os dispositivos que nós temos de prevenção aqui no município, como no Brasil todo, como o CRAS, o CREAS, a atenção primária em saúde, a atenção especializada em saúde, entre outros dispositivos. E aí, eu vou falar também um pouquinho agora que esses sujeitos, que sofreram abuso, crianças ou adolescentes, eles podem vivenciar essa questão de diferentes maneiras. Se eu pegar diversas crianças, essas crianças vão vivenciar a questão do abuso de formas diferentes, de maneiras diferentes. E por que isso ocorre? Isso vai depender muito, por exemplo, da estrutura familiar, que aquela criança está inserida. E quando eu falo em estrutura familiar, eu não estou falando também só da questão material. Eu estou falando dos vínculos afetivos que existem naquela família. O quanto de apoio eu passo para aquela criança ou para aquele adolescente. A família, ele é o vínculo social mais importante da criança e do adolescente. Nós temos visto, por exemplo, casos em que de pessoas de classe média alta que também não conseguem afastar o abusador ou o agressor daquele seio familiar. Então, quando a gente pensa em estrutura familiar, nós estamos pensando nos vínculos afetivos que foram formados naquele núcleo, naquele ambiente. E também, quem foi o abusador dessa criança ou desse adolescente? Se nós temos, por exemplo, se nós pensarmos, se o abusador daquela criança foi o pai dela, ou o irmão, alguém do núcleo familiar, alguém do intrafamiliar que cometeu esse abuso, a gente reflete que isso pode gerar um trauma maior. Por quê? A pessoa que era responsável por me resguardar, por me proteger, ela, infelizmente, acabou sendo o meu agressor. E aí se estabelece uma confusão psicológica, uma confusão emocional.
e também com que frequência esses abusos ocorreram, né? Foi apenas um episódio ou foram vários episódios, né? E se existiu outro tipo de violência, que geralmente o abuso sexual ele está associado, sim, a outros tipos de violência, né? Como a violência psicológica, né? No caso das ameaças, violência física, por exemplo, né? Contenção física para poder cometer o ato, enfim. E aí, isso tudo são questões que vão fazer cada pessoa, cada sujeito vivenciar diferente a questão do abuso. E aí, apesar dos sujeitos vivenciarem o abuso de uma maneira diferente, são incontestáveis as consequências que podem trazer, que podem acarretar, né? E aí eu vou citar algumas para vocês, que são tristeza excessiva na criança ou no adolescente, agressividade, distúrbios do sono, déficit alimentar ou excesso alimentar, medo excessivo, dificuldade de interação, entre outros, né? Assim, essas são algumas das consequências que esse abuso pode ocasionar nessa criança ou nesse adolescente a curto ou a longo prazo, né? Por exemplo, nós, na clínica psicológica, nós temos vivenciado muitos casos de transtornos psicológicos, né, na vida adulta, ocasionados pelo um abuso que ocorreu na infância, né? Infelizmente, aquela criança ou aquele adolescente não teve a orientação adequada, né? Não teve um apoio, não teve uma escuta, e aí ele acabou não ressignificando essa violência, né? E aí pode desenvolver algum transtorno psicológico, como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos afetivos bipolar, entre uma imensidão de transtornos que podem acarretar, né? Na vida adulta também, né, a longo prazo, essas consequências elas afetam diversas áreas, né? Por exemplo, existem pessoas que não conseguem desenvolver vínculos duradouros, né, com outras pessoas, né, infelizmente, por conta de um abuso. Não consegue confiar, né, em outra pessoa, né, devido a um abuso que às vezes aconteceu na infância, né? E aí a importância da gente, de nós, enquanto sociedade, enquanto família, ficarmos atentos caso o seu filho ou a sua filha venha a apresentar alguma mudança de comportamento, né? Por exemplo, o meu filho, ele era sempre comunicativo, sempre alegre, né? E aí ele começou a apresentar um comportamento mais intrusivo, né, de isolamento. Isso pode ser algum indício de que ele está vivenciando, né, alguma coisa que está causando sofrimento nele, né, naquele sujeito. E aí essa vivência pode ser um abuso. E aí, falando, né, do procedimento terapêutico com essas crianças e esses adolescentes, no primeiro momento, a gente faz um acolhimento da família e desse sujeito, né? A gente escuta, faz uma escuta familiar, né? Passamos orientações para os responsáveis, para os pais, né? E nós também identificamos se esse abuso já foi notificado para os órgãos competentes. Se ainda não tiver sido notificado, a gente aciona os órgãos competentes, né, para tentar fazer essa notificação. E no primeiro contato com o paciente, né, a gente tenta passar um ambiente seguro, né, já que ele vem apresentando medo, insegurança, a gente tenta passar isso para esse paciente, né, que ali ele pode ter segurança, né, ele vai ter um ambiente seguro para ele poder se expressar, para ele poder se comunicar, né, e assim falar e refletir sobre a vivência dele. E aí a gente também
identifica a demanda desse paciente, como é que ele está vivenciando, quais são as principais queixas deles, né? E aí eu estou falando aqui do público adolescente, né? Que a gente consegue ter esse diálogo mais diretamente. Com o público infantil, a gente se usa de outros recursos na clínica psicológica, né? A gente se utiliza de jogos, se utiliza de desenhos, pinturas, para tentar estabelecer essa comunicação com essa criança, né? Que a comunicação com criança, ela requer muito a ludicidade, né? Eu preciso brincar com ela para ela poder falar, eu preciso interagir com ela para ela poder dizer o que é que está acontecendo no mundo dela. É um mundo bem peculiar, um mundo bem singular. E aí, caso, né, nesse contato, né, nesse processo terapêutico, a gente, depois de fazer uma avaliação, a gente identifique que essa criança ou esse adolescente precise passar por um tratamento mais especializado, né, um tratamento medicamentoso, a gente faz os devidos encaminhamentos, né, para que ele possa ser atendido de uma maneira integral. E aí é isso, né, que eu queria repassar. E eu trouxe também algumas imagens, né, que eu acho que muita gente já viu, né, nas redes sociais, não sei, que são desenhos de crianças que sofreram abuso, né, e aí essas crianças, elas retratam pela forma de desenho, porque é o meio delas se comunicarem, né. E aí eu imprimi algumas e eu vou passar para vocês. Nesse caso, né, a criança desenhou um homem em pé, e talvez ela estaria deitada, né, é meio rabiscado, mas dá para a gente entender isso, que talvez seja a posição do ato, né, do ato sexual em si. Aqui, né, nessas duas imagens, nessa aqui, a criança se desenhou à frente, né, do possível agressor, do possível abusador. Pode ser um modo de retratar a maneira com qual ele realizava, né, a violência. Nessa segunda imagem, né, nessa aqui, o que se evidencia nessa imagem, né, é o órgão genital retratado de uma forma caricata, né, que também pode ser um indício de que essa criança está sofrendo um abuso, né? Por exemplo, crianças que desenham pessoas com o órgão genital exposto, né? A gente faz uma avaliação que talvez essa criança esteja fazendo um abuso esteja sofrendo um abuso a partir desse desenho. E aí tem esse último, que também retrata muito o primeiro, mas, nesse caso, o homem ele está com as roupas baixadas, né? O que indicaria também a questão do abuso, né? Talvez era a forma como ele se apresentava no momento em que ele praticava a violência. E é isso, gente, né? Você que está assistindo do outro lado, né? Se você já vivenciou, se você já passou alguma situação de violência, né, sexual, se você é adolescente, criança, adulto, né, você pode nos procurar a qualquer momento, né? Pode recorrer a uma ajuda, né? A gente, no processo terapêutico, a gente tenta fazer um resgate da autoestima desse sujeito, né? Da criatividade desse sujeito, da espontaneidade desse sujeito, que podem ter sido perdidas, né, por essa violação. Tá bom? E é isso. Obrigada, pastora. Eu é que agradeço a sua presença e essa linda explanação, que sempre está aqui no conselho com a gente também, ela que representa a saúde. Muito obrigado, doutora Hélida.
A gente tem feito um bom trabalho, eu também sozinha não farei, justamente com vocês é que a gente desenvolve esse trabalho que é tão difícil, mas que de mãos dadas nós conseguimos chegar lá. Alguma explanação final, consideração final, fique à vontade. Eu gostaria só de agradecer, né, ao convite e, como eu tinha falado anteriormente, né, fica o alerta. Se caso você já tenha vivenciado um abuso, né, ou então qualquer outro tipo de violência, nos procure, né, procure ajuda, né, que a gente está aqui para tentar ajudar no que for cabível, né? A gente monta estratégia, a gente pensa em estratégia com outros setores, né? Com o setor da saúde, com o CRAS, com a educação, para que você tenha acesso a uma nova qualidade de vida. Tá bom? E é isso. Obrigada. A gente estava na pauta que o prefeito viria também das considerações finais, mas ele enviou a Miranice Mateus, que é filha dele, assessora especial, e já chamo ela, convido ela para sentar conosco aqui e agradecer. E antes da Miranice falar, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Itatira, na pessoa do seu José Ferreira Mateus, a todos os palestrantes que muito bem explanaram os seus trabalhos, a professora Luciana, secretária da Educação, a doutora Luciglauba, do selo Unicef, articuladora, a Edilene Mendes, que é da Secretaria de Assistência Social, a Elda, que é da Saúde, agradecer a todas as pessoas que estão comigo no conselho de lado a lado, a Joélia, que é a minha secretária executiva, a Márcia Pinto também, que estamos aqui no meu ambiente e é também do Conselho da Criança e do Adolescente, a Paloma, que tem nos ajudado, o Elton, professor Arruda, aqui no Centro Administrativo, todo mundo se ajuda. Eu sou muito feliz por estar aqui fazendo parte dessa equipe tão boa. Então, agradeço o Conselho Tutelar também, todos os conselheiros, em nome do Elton, que veio também aqui participar da live, né? Já tivemos essa semana, iniciamos ontem a semana, tivemos na Lagoa do Mato, visitamos comércios de Lagoa do Mato, visitamos os postos de saúde e hoje visitamos aqui na Itatira o posto de saúde, a Secretaria de Educação, o CRAS, o pessoal do CRAS conosco, a Prefeitura, comércios. Amanhã estaremos no Morro Branco, quinta-feira estaremos na Cachoeira e Bandeira e sexta-feira a gente encerra a semana do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, mas aqui em Itatira o serviço não para. Nós sempre estamos na luta, trabalhando com intersetorialidade, com apoio da Prefeitura, com apoio de todos os secretários, e é isso que a gente precisa para desenvolver as políticas públicas da criança e do adolescente. E agora eu vou passar a palavra. Boa tarde, Miranice, foi um prazer. Desde já agradeço também que você deu um grande apoio, está dando um grande apoio, o Conselho da Criança e do Adolescente, e estamos aqui à disposição também. E muito obrigado por tudo e fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, pastora. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu venho aqui, em nome do prefeito, agradecer a toda a equipe, né, pela belíssima live, que realmente foi muito bacana. Então, eu venho deixar aqui meus agradecimentos e parabenizar. E agradecer, pastor, a você como presidente, né, do Conselho, que pela iniciativa de estar trabalhando as políticas públicas para nossas crianças e adolescentes. Então, meu muito obrigada a todos e dizer que a Prefeitura vai estar sempre à disposição para estar em busca de melhoria para nossas crianças e adolescentes. Meu abraço a todos.
Obrigada. E a Miranice, aqui a gente vamos encerrar a nossa live, deixando um grande abraço a todos os professores que estão assistindo, as escolas, gestores, todas as secretarias e a população em geral. E agradecer mais uma vez de coração a cada um que ornamentou, que ajudou, o Alisson também. Agradeço à Secretaria de Educação que enviou o seu funcionário para fazer a ornamentação. Muito feliz pela intersetorialidade de todos os que fazem a Prefeitura Municipal de Itatira. Só gratidão, muito obrigada, e dizer que estamos aí à disposição das denúncias no CRAS, no CRES, no Conselho Tutelar, no Disque 100, estaremos aqui à disposição para defender os direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada aqui o W, que sempre está aqui juntamente com a sua esposa, nos ajudando também, fazendo a sua parte nas políticas públicas de assistência social, da educação, da saúde. E, enfim, em todas as políticas, é só gratidão. Muito obrigado mesmo, de coração, a cada um de vocês que estiverem conosco assistindo a live e também aqui explanando os conhecimentos que tem dentro das políticas públicas da criança e do adolescente. Enviar um abraço ao Estado também, que está aí nos assistindo, a Conceição, que eu me espelho em você sempre, Conceição. Muito obrigada a cada um. Que Deus abençoe e que Deus nos fortaleça para que nós podemos continuar na luta por essa criança e esses adolescentes que precisam, que é o futuro do Brasil. Como muito bem os palestrantes falaram aqui, o futuro tem que ser feito hoje. Se nós não fizermos o futuro hoje, nós não teremos umas crianças pelo futuro pela frente. Muito obrigada e que Deus abençoe. A Prefeitura de Itatira, em parcerias com os governos federal e estadual, está realizando a vacinação da população do município. O cronograma de vacinas segue o plano definido pelo governo do estado, que prioriza grupos prioritários, e assim estamos realizando as imunizações. Fique atento. Na medida que as vacinas estão chegando, nossas equipes de saúde estão entrando em ação, seja nos postos ou nas residências. Nosso lema é salvar vidas. Para garantir uma saúde de qualidade, Itatira conta com o Serviço do Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que pode ser acionado pelo telefone 192. Um serviço que funciona 24 horas, com profissionais treinados e capacitados para o atendimento e resgate de pacientes em situações de urgência e emergência, como problemas cardiorrespiratórios, queimaduras graves, trabalhos de parto, crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito, acidentes com vítimas, suspeita de infarto ou AVC e outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso. Ligue 192 e lembre-se, não passe trote. Trote é crime e você pode estar tirando a vida de quem precisa do serviço. Juntos para o crescimento.